Escolhidos para a salvação. Primeira Igreja Presbiteriana de Itupeva, Escola Dominical. Convido os amados a abrirem sua Bíblia em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, dos versículos 13 ao versículo 17. Leiamos. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, console o vosso coração e vos confirme em toda boa obra e boa palavra. Que assim seja em nossas vidas. Amém? Vamos orar, amados. Pai Celestial, obrigado, Deus, por essa manhã, obrigado por esse dia maravilhoso que o Senhor tem nos dado. Ó Deus, essa manhã linda, o Senhor tem cuidado da terra, o Senhor tem cuidado da nossa sobrevivência, o Senhor tem cuidado de cada um de nós. E nós pedimos, ó Deus, que o Senhor nos conceda sabedoria para entendermos a Tua palavra e estudarmos a Tua palavra nessa manhã. Capacite-nos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito nos ilumine na compreensão. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amados, o texto que nós lemos, acabamos de ler, né, dá base para o nosso estudo. Escolhidos para a salvação, né? E o nosso objetivo é compreender um pouquinho sobre a doutrina da eleição. Irmãos, a doutrina bíblica da salvação se fundamenta na doutrina da eleição. Porque Deus elegeu, os homens são salvos. Ok? Então a gente já começa percebendo aqui que a eleição, a salvação, ela parte de Deus. Né? Ok? Deus me salvou. Deus me aceitou. Deus agiu na minha vida. Ok? Vamos ver lá, Herman Bavinck diz: a eleição significa que Deus concede ao homem graciosa e livremente a salvação. Ok? Então, Deus concede ao homem graciosa e livremente a salvação que o homem não possui direito e que nunca poderá alcançar por sua própria força, irmãos. A eleição é a base e a garantia, o coração e o núcleo da aliança da graça. Então a gente precisa ter essa compreensão que tudo parte do Senhor Deus. Todas as vezes que estivermos desanimados e necessitados de encorajamento espiritual, precisamos nos lembrar da eleição divina. Ela é indispensável em tempos de apostasia. Ela é extremamente importante para nutrir a nossa comunhão íntima com o Senhor. E isso nós podemos ver lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 4, e capítulo 5, versículo 9. Paulo cria e ensinava a doutrina da eleição de Deus. E o apóstolo Paulo, então, ele deixa algumas coisas para nós. Por exemplo, lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26, ok? Irmãos, reparai, pois, a vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento.
Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. O apóstolo Paulo continua ainda. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da vontade, para o louvor da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente, irmãos. Ok? Gratuitamente. Gratuitamente. E aqui nós colocamos assim, amado, continuando, né? Amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-lhes o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propuser em Cristo de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as dos céus como as da terra, e nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós, o que de antemão esperamos em Cristo, em que também vós, depois de ouvir a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tende nele também crido, fosse selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. E o apóstolo Paulo, então, continua também, agora em Tessalonicenses, Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Olha só, irmãos. Eles se consideravam eleitos de Deus, mas o Senhor lhe disse: vai, porque é este para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Atos 9:15. Irmãos, a grande motivação do seu ministério era alcançar os eleitos do Senhor. 2 Timóteo 2:10. Ele confessa que todo sofrimento que ele passava na vida era por causa dos eleitos de Deus. A fé pertence aos eleitos de Deus e ele foi chamado por Deus para promovê-la. O apóstolo Paulo ele reconhece isso, Tito 1:1, que ele foi chamado para promover, ok? A fé pertence aos eleitos de Deus, ele foi chamado por Deus para promovê-la. Jesus ensinou que por causa dos eleitos, Deus abreviará os sofrimentos antes da segunda vinda de Cristo. Marcos 13:20. Talvez você diga assim: nossa, o dia passou tão rápido, o que aconteceu? E eu às vezes entendo que isso aí seja uma forma de Deus estar abreviando, né, os nossos sofrimentos também. Paulo, em 2 Tessalonicenses 2, versículo 13 e 14, faz um breve resumo sobre
a doutrina da eleição. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados, pelo Senhor, porque Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui nós vamos ver então 8 detalhes importantes sobre a eleição. Nós vamos ver 8 detalhes importantes sobre a eleição. Alguns versículos, irmãos, eu estou colocando, mas outros versículos só estou colocando a referência, né, para que você possa, de fato, anotá-lo e depois ler calmamente na sua casa, ok? Não estou aqui para criticar nenhuma outra igreja evangélica que não pensa como nós, não estou para criticar, né, os arminianos, mas eu estou para mostrar aos irmãos como nós, presbiterianos, calvinistas, entendemos sobre a nossa salvação mediante a interpretação bíblica, mediante a iluminação que o Espírito Santo concede a nós. A todos nós, um bom estudo, que Deus seja louvado, que Deus seja adorado e que nós possamos ter uma vida que glorifique a Deus por meio também deste aprendizado. Vamos lá? Pois bem, nosso primeiro tópico é a doutrina da eleição, ela deve produzir gratidão. Irmãos, entretanto devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor. Versículo 13, que acabamos de ler. A existência da eleição divina deve produzir louvor e gratidão no coração daqueles que foram eleitos pelo Senhor. Ao iniciar a carta aos Efésios, Paulo entoa um hino de gratidão a Deus. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Efésios 3. E qual é a bênção principal? A eleição. Ela é a fonte de todas as outras bênçãos. Veja, irmãos, a eleição não é uma maldição, mas uma bênção divina. Ok? A eleição não é uma maldição, mas uma bênção divina. Não é uma doutrina do diabo, mas de Deus. A eleição é uma bênção espiritual que veio do céu para os crentes que se acham na terra. Colossenses 3:1. O conceito de eleição escolheu, né? No grego ele significa ekleomais, significa que Deus escolheu, ok? Tendo em vista o seu próprio interesse. Ele nos escolheu para si. Isso é maravilhoso demais. Deus nos escolheu para si. E aqui nós temos algumas referências. João 15:16, Atos 9:15, Atos 13:48 e 2 Tessalonicenses 2:13. Irmãos, a eleição é chamada também de predestinação. E em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Efésios 1:5. A palavra predestinou é um sinônimo da palavra eleição, ok? É um sinônimo da palavra eleição. Deus nos escolheu para si e nos predestinou para fazermos parte da sua família, para sermos os seus filhos. Referências bíblicas: João 1:12, Romanos 8:15, Gálatas 4, versículo 6 e versículo 7. Amados, louve ao Senhor, agradeça a Deus, porque Ele o escolheu para a salvação. Amém?
Pois bem, nós podemos ver também alguns outros pontos. Por exemplo, Deus é o autor da eleição, baseado ali nos versículos 7 do capítulo 11 de Romanos e nos versículos 33 a 36 também de Romanos. Porque Deus vos escolheu. A causa da eleição é o próprio Deus. Os critérios, os motivos da escolha são conhecidos somente por Ele. A eleição de Deus é incondicional ou não se baseia em condições humanas. Ela é imutável e eficaz. Deus não revelou a ninguém quantos e quem são os eleitos para a salvação. Também ele não diz quanto ele converteria alguém, quando ele converteria alguém. Ele mandou-nos pregar o evangelho a toda a criatura. Marcos, capítulo 16, versículo 15. Fazer discípulos em todas as nações. Mateus 28, 18 a 20. Mas a conversão dos seus eleitos é ele quem produz. A igreja prega e chama, mas Deus é quem escolhe. Paulo, ao refletir sobre a doutrina da eleição em Romanos, volta-se para Deus em atitude de adoração. Aquele famoso trecho das Escrituras, Romanos 11, 33 a 36, a profundidade da riqueza. Ele glorifica a Deus, o autor da eleição, reconhecendo três aspectos da sua grandeza. Primeiro, Deus é profundo e rico em sua sabedoria e conhecimento. Segunda, Deus elabora juízos e planos que são insondáveis e inescrutáveis pelo homem. E terceiro, Deus é a origem, o meio e o fim de todas as coisas. F. Bruce resume: dele todas as coisas procedem, por meio dele todas as coisas existem, e a ele todas as coisas retornam. A ele seja a glória por todos os séculos. Amém. Nós também temos um terceiro tópico, que isso aqui também é muito importante, que a eleição é pessoal. Porque Deus vos escolheu. Deus escolhe pessoas. A eleição divina é pessoal. Ele escolhe individualmente. Os eleitos são chamados de irmãos amados pelo Senhor. E aqui nós temos várias referências bíblicas, irmãos. 1 Tessalonicenses 1:4, 2:1, 9, 14, 17. 3, 7, 4, 1, 10, 13, 5, 1, 5, 4, 12, 13 e de 25 a 27. E lá em 2 Tessalonicenses também nós temos 1, 3, 2, 1, 13, 15, capítulo 3, versículo 1, versículo 6 e versículo 13. É por causa da eleição que os indivíduos são salvos. Veja lá em Atos 9:15. Formando a família de Deus ou o povo escolhido. Irmãos, isso conforta o meu coração em saber que não fui eu que escolhi a Deus, mas Deus foi quem me escolheu. Deixa meu coração grato, meu coração cheio de louvor e adoração a esse Deus maravilhoso que olhou para mim, para eu não sendo nada, eu não merecendo nada, me amou a ponto de dar o seu filho por amor a mim. Me amou, me restaurou, me corrigiu, me disciplinou, trabalhou em minha vida e me fez seu filho e tem nos abençoado ricamente dia após dia. Um coração grato.
Ponto 4. A eleição foi feita na eternidade. Desde o princípio, Deus escolheu os seus antes da fundação do mundo. O tempo da eleição antes da fundação do mundo, Efésios 1, versículo 4, antes da criação ou desde a eternidade, Jeremias 1, versículos 4 e 5, Romanos 9, versículos 10 a 13, ele escolheu desde a eternidade, antes que todos os homens fossem criados e antes de existir o tempo. 1 Coríntios 2, 7, Colossenses 1, 26. Então, amados, Deus não fez um projeto, errou e mandou Jesus para corrigir o projeto, não. Deus, antes de criar todo este universo, antes de formar o homem, antes de todas as coisas, Deus já tinha ali os seus eleitos. Amém? Precisamos, irmãos, então aprender que Deus é pré-existente à criação e ao tempo. Ele já existia antes de tudo. A história é apenas um espaço de tempo dentro da eternidade de Deus. 1.5 para nós pararmos e analisarmos também. O objetivo da eleição é a salvação. Amados, o objetivo da eleição é a salvação. Algumas pessoas tentam assim nos deixar numa situação constrangedora, dizendo assim: vocês dizem que são salvos, uma vez salvo, sempre salvo, então se eu sou salvo eu posso cair neste mundo, né? Eu posso bagunçar, eu posso fazer tudo que é ruim, que eu estou salvo mesmo, eu não perco a salvação. Não, não. Pelo contrário. Se você é salvo, se você entende que Jesus Cristo salvou a sua vida, se você entende que a graça, a salvação partiu e parte sempre de Deus, meu irmão, você não quer viver em pecado, muito pelo contrário. Se você está em pecado, o Espírito Santo te incomoda de maneira que você volte para uma vida de santificação e adoração a Deus. Vamos ver aí, ponto 5, o objetivo da eleição é a salvação. Para a salvação. O objetivo da eleição é para a salvação. A ênfase de Paulo aqui é positiva. A eleição para a salvação trata-se da eleição para a redenção e pela graça, Efésios 2, versículo 8. O propósito da eleição, olha só, qual é o propósito da eleição? O propósito da eleição é para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Observe que Deus não nos escolheu porque éramos ou seríamos, mas para sermos santos e irrepreensíveis perante Deus. A doutrina da eleição produz a salvação, a santificação e a glorificação do escolhido. Sabemos que a salvação compreende não somente a conversão, mas a santificação, o serviço, a oração e a glorificação do eleito. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Romanos 8:30. É um assunto bastante polêmico, né? Muitos crentes, muitos cristãos não aceitam a predestinação, a eleição, falam que é do diabo. Mas veja, irmãos, quanto parâmetro bíblico nós temos aqui para estudarmos, para lermos, para tomarmos esse conhecimento prático em nossas vidas. Ponto 6. A eleição aplicada pelo Espírito na vida dos eleitos. Pela santificação do Espírito e fé na verdade, a salvação é aplicada pela ação santificadora do Espírito Santo. 1 Pedro 1, versículo 2. Deus escolheu, Jesus redimiu, o Espírito Santo é quem aplica a salvação.
Ele regenera e produz um novo nascimento no coração do eleito redimido. João 3, do versículo 5 ao versículo 8. É mediante o lavar regenerador do Espírito que o eleito é salvo e santificado. Tito 3, de 5 a 7. É o Espírito que convence o pecador acerca do pecado, do juízo e da justiça, fazendo com que o eleito creia na verdade. Jesus é a verdade. João 14, 6. E a Bíblia é a verdade que santifica. João 17, 17. É o Espírito da verdade que convence o eleito a crer na verdade, de fato. Pois bem, vamos lá. Ponto 7. A eleição é concretizada na vida dos eleitos pelo chamado eficaz na pregação do Evangelho. Quando Paulo diz, para o que também vos chamou mediante ao nosso Evangelho, Deus chama os seus escolhidos de maneira eficaz e irresistível pela pregação do Evangelho. A fé vem pelo ouvir e acolher a palavra de Deus. Romanos 10, 17. O Deus que elege a pessoa para ser salva também elege os meios para que o eleito seja alcançado. E aos que predestinou, a esses também chamou. Romanos 8, versículo 30. Pois bem, irmãos, olha só que interessante, né? O Deus que elege a pessoa para ser salva também elege os meios para que o eleito seja alcançado. Como Deus vai trabalhando, a graça é irresistível. Deus é trabalhando ao nosso redor, Deus é trabalhando ao nosso lado, Deus é usando pessoas, Deus é usando situações de maneira que a gente perceba que essa eleição faz parte de um chamado eficaz de Deus às vezes. Ponto 8. O alvo da eleição, irmãos. O alvo da eleição é a glória de Jesus. Para alcançares a glória de nosso Senhor Jesus Cristo, o alvo final da eleição é a transformação do eleito conforme a imagem de Jesus. Porquanto aos que se de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Romanos 8, versículo 29. Vamos lá. Primeiro, o propósito da nossa salvação é nos conformar à imagem do propósito da nossa salvação. Desculpa, é nos conformar à imagem de Jesus. Esse é o propósito. Ok? Nós devemos de buscar a santificação, nós devemos de nos parecer cada dia mais com o Senhor Jesus. O objetivo de Deus é nos tornar semelhante a Jesus. Seremos conformados corporalmente. Filipenses 3, 21. Vamos lá? E espiritualmente a Cristo. 2 Coríntios 3, 18 e 1 João 3, 2. Mas o propósito principal da nossa salvação é fazer com que Cristo tenha preeminência sobre todos os salvos. Colossenses, capítulo 1, versículo 18, e Filipenses, capítulo 2, versículo 9 a versículo 10. Cristo reinará sobre os salvos glorificados. Todo eleito alcançará a sua glorificação. Nenhum eleito de Deus ficará no meio do caminho, mas chegará aos céus. Amém? Então aqui nós encerramos esses 8 pontos.
Mas eu tenho outro ponto isolado que faz um questionamento às nossas vidas, né? É um ponto quase que um resumo. E este ponto ele diz assim: as evidências da eleição. Se nós falamos da eleição, como eu sei que eu sou eleito? Como que eu sei que eu estou agradando a Jesus? Que Jesus se agradou de mim e me concedeu essa salvação, né? E eu quero ver algumas coisas com os irmãos. Primeiro, algumas pessoas questionavam, né, ou questionam até hoje, se Deus me escolheu para a salvação, então eu posso pecar à vontade, pois ao final serei salvo? Não, está errado esse pensamento. Nós já fizemos menção aí atrás, mas esse pensamento está errado. O que a Bíblia diz é justamente o contrário. Primeiro, quem é eleito permanece firme e leva uma vida de obediência e compromisso com a palavra de Deus. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai-vos as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa, 2 Timóteo 2,15. Para, ok? Para nós entendermos a expressão. Olha só, a expressão assim, pois liga este verso com a exortação anterior. Se somos eleitos, devemos, o quê? Permanecer firmes e inabaláveis na fé, ok? Nós devemos permanecer firmes e inabaláveis na fé. Romanos 14, versículo 4, 1 Coríntios 16, 13, Filipenses 4, 1. Ok? Segunda, guardar as tradições, isto é, os ensinamentos bíblicos, ok? Guardar as tradições, os ensinamentos bíblicos, os ensinamentos autorizados ou inspirados pelo Espírito Santo, ou seja, os ensinamentos orais ou os ensinamentos escritos. Aqui nós temos então 1 Coríntios 11, 2 e Colossenses 2, versículo 8. Né? Guardar as tradições, guardar os ensinamentos autorizados ou inspirados, aqueles que foram ensinados. Eu lembro-me desse episódio de Timóteo sendo ensinado pela sua mãe e pela sua avó. E os que foram inspirados por Deus. Terceiro, buscar o crescimento espiritual a fim de confirmar a vocação e a eleição. Buscar o crescimento espiritual a fim de confirmar a vocação e a eleição. Versículo 4. Vamos lá, versículo 4. Ter uma vida de oração perseverante dia e noite. Isso aqui é muito importante, hein? Lucas 8, de 1 a 8. Ter uma vida de oração perseverante dia e noite. Ok, irmãos? Então, o que a gente precisa fazer? Estarmos orando uns pelos outros de uma forma perseverante. Não fomos, não estamos abandonados. Deus tem nos ouvido, Deus tem nos assistido, Deus tem trabalhado em nossas vidas. Ponto 5. Ter uma vida cheia de frutos e praticar boas obras. Ok? Então, ter uma vida cheia de frutos e praticar boas obras está lá em João 15, 16. Efésios 2, 10. Paulo conclui, irmãos. Paulo conclui da seguinte forma. Paulo fala que o eleito recebe de Deus ânimo e força para permanecer firme. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo e Deus, o nosso Pai que nos amou e
nos deu eterna consolação e boa esperança, pela graça console o vosso coração e vos confirme em toda boa obra e boa palavra. 2 Tessalonicenses 2, versículo 16 e versículo 27. No passado, Jesus e o Pai no passado, Jesus e o Pai nos amaram e nos deram graciosamente eterno ânimo e boa esperança. No presente, eles injetaram ânimo, consolo e conforto ao nosso coração. Pois bem, irmãos, talvez você diga assim, mas pastor, isso aqui está muito ligado à parte doutrinária, a gente quer aprender alguma coisa, mas nós aprendemos. Tem lições aqui que nós aprendemos. E vamos ver algumas coisas que nós aprendemos, vamos fazer um resumão que nós aprendemos. Nós aprendemos a importância da doutrina da eleição para o encorajamento dos cristãos perseguidos. Ok? Nós aprendemos como chamar a doutrina da eleição de doutrina do diabo, se a mesma é ensinada a Bíblia e de outra autoria divina. Então, assim, quando alguém nos acusar a eleição doutrina do diabo, como que pode a pessoa acusar estando na própria Escritura? Por que devemos agradecer a Deus por nossa eleição e salvação? Essa graça emérita, essa graça vindoura de Deus, essa graça não tem preço. Aprendemos que Deus elaborou listas dos eleitos para a salvação e antes da criação. Aprendemos que Deus escolheu as pessoas não porque elas eram boas ou santas, mas pecadores para serem santos, transformados para buscarem a santificação por meio de Jesus. E aprendemos também que o Espírito Santo, que produz soberanamente a salvação dos eleitos, né? E, por final, nós aprendemos que Deus salva os eleitos, chamando-os eficazmente pela pregação da palavra, e aprendemos que o propósito final da eleição é Cristo seja glorificado, e aprendemos que a doutrina da eleição não é somente para a salvação, mas para a santificação, oração e boas obras. Até aqui nós encerramos então esse trecho das Escrituras. Que Deus possa falar ao nosso coração, que Deus possa trazer a nós paz, que Deus assim possa abençoar a cada um de você, meu irmão, minha irmã, que participou comigo. Que você possa perceber que a gente somente estuda a palavra e quer viver essa palavra de forma plena. Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E para o nosso crescimento espiritual também. Pai, obrigado a Deus por este momento. Obrigado pela tua palavra que é viva e eficaz. Obrigado, Senhor Deus, porque pudemos, nesta manhã, compartilhar um trecho da tua palavra. Que muitas vezes nós, erroneamente, chegamos até mesmo à conclusão de que o Senhor era injusto. Como pode Deus dar salvação para um e dar morte para o outro? Porque olhamos com olhar humano. Mas se pudéssemos, por alguns instantes, olhar com olhar divino, nós entenderíamos que essa graça maravilhosa alcançou alguém. Obrigado, Deus. Abençoe cada família. Que o Senhor conceda uma tarde maravilhosa dessas famílias que compõem essa igreja, Deus. E do Senhor Jesus Cristo. Que eles tenham uma tarde maravilhosa. E também já se preparem para o culto logo mais à noite. É em nome de Cristo que nós oramos agradecidos, com perdão dos nossos pecados. Amém e amém.
Irmãos, a todos uma boa tarde, um bom descanso, um bom almoço e até logo mais às 19 horas no nosso culto à noite. Hoje o culto será transmitido pela internet, somente transmitido até que a gente faça alguns ajustes para poder recebê-los no templo, na igreja, tá bom? Uma boa tarde a todos. Fique com Deus.